Vamos lá, próximo. A quinta questão. Trate dos princípios da inércia da jurisdição e da limitação ao pedido no âmbito do habeas corpus. Inércia da jurisdição e limitação ao pedido. Então, o habeas corpus é uma ação muito excepcional que lida com a liberdade de locomoção e que, portanto, flexibiliza algumas condições da ação que estão presentes nas ações constitucionais de natureza civil e que não estão presentes no habeas corpus, que é uma ação constitucional de natureza penal. Que requisitos são esses? Então, o juiz no habeas corpus não está limitado à causa de pedir, não está limitado ao pedido, não se sujeita ao princípio da inércia da jurisdição. O que significa não se sujeita ao princípio da inércia da jurisdição? Significa que se o juiz toma conhecimento de um ato arbitrário, limitador da liberdade de locomoção, ele pode deferir uma ordem de habeas corpus de ofício, sem que lhe seja demandado. Assim como ele pode deferir de ofício, ele pode deferir por uma causa de pedido diversa, e ele pode deferir pedidos diversos com extensão diversas. Então, isso é uma flexibilização em prol, uma flexibilização de regras processuais mais estritas em prol da proteção da liberdade de locomoção. Por quê? Porque, além de ser um direito fundamental muito importante, é um direito fundamental que, se cerceado, impede o próprio exercício do direito de defesa por parte do paciente, né? Então, é muito importante facilitar o exercício desse direito de defesa. Então, no habeas corpus não se existe capacidade postulatória, né? Qualquer um pode entrar, mesmo não sendo advogado, há flexibilização de uma série de requisitos justamente para facilitar o exercício do direito de defesa. Perfeito, prof. A sexta questão. Cabe habeas corpus contra a decisão que indefere liminar em outro habeas corpus? Caso Esse é o famoso... Perdão. Pode continuar? Caso, Pode. por essa via, o Supremo Tribunal Federal tome conhecimento de uma violação à liberdade de ir e vir, como procederá? Então, não cabe habeas corpus per saltum, que é esse habeas corpus que o sujeito entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conseguiu eliminar, aí, em vez dele recorrer dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, ele resolve entrar com outro habeas corpus no Supremo. Isso a gente chama de habeas corpus per saltum. E tem súmula dizendo que não cabe, né? Porque haveria uma supressão indevida de instância. O correto seria ele recorrer no Superior Tribunal de Justiça e tentar reverter essa decisão. Mas, na prática, os advogados entram direto com o habeas corpus per saltum no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo vai dizer que não cabe, por causa da súmula. Mas, se o Supremo entender que existe uma violação à liberdade de locomoção, ele vai deferir um habeas corpus de ofício. Então, na prática, é eficiente, mesmo que não caiba, entrar com habeas corpus per saltum para o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma realidade, o Supremo vai deferir. Certo. Disserte sobre o habeas corpus coletivo e sobre o primeiro caso em que foi reconhecido. O habeas corpus coletivo é um habeas corpus que não tem previsão expressa na Constituição e nem na lei, e que foi objeto de construção jurisprudencial pelo Supremo. O primeiro caso foi um caso em que uma ONG entrou, e depois com o apoio da Defensoria, e depois houve o apoio da Defensoria da União, pedindo o deferimento de habeas corpus coletivo em favor de todas as mulheres grávidas, lactantes, ou mães de filhos menores de 12 anos, ou mães únicas cuidadoras de filhos deficientes físicos que estivessem presas e que não tivessem praticado um crime com grave violência. Esse habeas corpus pedia a liberação dessas mães, dizendo que a prisão dessas mães dentro do sistema carcerário gerava mais danos do que benefícios, porque elas não tinham praticado infrações penais com grave violação, com grave ameaça, com grave violação da segurança, etc., etc. E, por um lado, e por outro lado, os filhos ficavam sem o seu principal cuidador, então tinham que ser, as próprias crianças tinham que passar para os cuidados do Estado, ficavam
sem qualquer tipo de cuidado familiar, etc., etc., e que então, o custo-benefício era um custo-benefício em detrimento da proteção do menor, em detrimento desproporcional, porque gerava muitos malefícios para a proteção do menor, para o princípio da prioridade do direito do menor, etc., etc., sem gerar um correspondente benefício em termos de segurança pública, porque essas pessoas não representavam uma grande ameaça em termos de segurança pública. Então, o que se pedia é que essas prisões no sistema carcerário fossem convertidas em prisões domiciliares ou em outras medidas alternativas que permitissem às mães estarem juntos dos seus filhos ou amamentarem seus filhos, etc., etc., etc. E essa é um caso assim, muito emblemático, porque é julgado mais ou menos na mesma época em que se reconhece um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, em que se reconhece que as pessoas são mantidas encarceradas em condições muito hostis, e que seria muito ruim para essas mães amamentarem nesse ambiente, para crianças serem mantidas em convívio com as mães nesses ambientes, e então o ministro Lewandowski, relator do caso, reconhece a possibilidade de um habeas corpus coletivo para determinar a soltura dessas mães, a conversão dessas prisões em prisões domiciliares ou em a outras medidas alternativas, é uma decisão unânime do Supremo e abre caminho para essa nova ação, que é o habeas corpus coletivo. Depois o ministro Gilmar também defere um habeas corpus coletivo como relator em favor dos pais únicos cuidadores de crianças, desde que esses pais não tenham praticado crime com grave ameaça ou com grave violência. Então, abre-se um caminho para os habeas corpus coletivos através desse primeiro caso, que é um caso que é considerado um caso muito importante para o Supremo. Perfeito, prof. Qual é a condição especial de procedibilidade do habeas data, sem a qual ele será indeferido liminarmente? Então, o habeas data é aquela ação que serve para conhecer os dados que existem num arquivo público a respeito de uma pessoa, né, ou para corrigir esses dados. O arquivo público, o que se considera um registro público, não é só aquele mantido pelo poder público, né, o arquivo pode ser mantido por uma pessoa privada, desde que ela disponibilize informações para o público em geral, isso é considerado um arquivo público, um registro público. Então, por exemplo, o SPC é considerado um registro público, embora ele não seja controlado pelo poder público, né? E a especial condição de procedibilidade para entrar com habeas data, para pedir o conhecimento ou a retificação dos dados, é que esse pedido já tenha sido feito para quem controla o registro público e tenha sido negado, né? Ou o pedido ou para ter acesso aos dados ou para correção dos dados. E a negativa pode ser expressa ou tácita, né? A negativa vai ser expressa se o detentor, o titular do registro, disser não vou fornecer ou não vou corrigir. Ela vai ser tácita se passado o prazo legal, não houver correção ou não houver qualquer tipo de resposta. Ok. Cabe habeas data para acesso a informações constantes do Serviço de Proteção ao Crédito? Sim, cabe, porque o Serviço de Proteção ao Crédito é considerado um registro público para fins de habeas data. É considerado um registro público porque, ainda que seja mantido por instituições privadas, se disponibiliza informação ao público em geral. Então, se dá publicidade e, por isso, é considerado também um registro público. Perfeito. Defina direito líquido e certo e autoridade coatora para fins de cabimento de mandado de segurança. Então, para fins de cabimento de mandado de segurança, direito líquido e certo é aquele comprovável de plano, por documento inequívoco, né? No mandado de segurança, toda a instrução probatória, idealmente, deve vir na petição inicial e deve ser documental, não cabe dilação probatória. Se houver necessidade de dilação probatória, não vai ser cabível o mandado de segurança. A única hipótese em que há direito líquido e certo, mas a instrução probatória não vem toda na petição inicial, é quando, eventualmente, essa instrução depende de documentos que estão em poder da autoridade administrativa e a autoridade administrativa não os disponibiliza. Nesse caso, a parte vai entrar com a inicial,
arguindo que tem um direito líquido e certo, comprovável de plano por documento inequívoco, e dizendo que o documento inequívoco está em poder da autoridade administrativa que se recusa a entregá-lo, e pedindo ao juiz que, portanto, requisite o documento, requisite o processo administrativo que tem esse documento. A autoridade coatora, no mandado de segurança, pode ser quem praticou o ato, quem determinou a prática do ato, quem, sabendo da prática do ato, poderia tê-lo impedido e não o fez. Então, a autoridade a coatora no mandado de segurança pode ser um monte de gente, e isso faz com que a legitimidade passiva no mandado de segurança, às vezes, gere dificuldades, né? Então, o que a gente recomenda é que, se você é advogado, você vai entrar com mandado de segurança, entra contra toda a cadeia de autoridades que está nesse negócio. Isso é o que a gente recomenda. Por quê? Porque as representações judiciais dos entes públicos, como regra, alegam a ilegitimidade passiva no mandado de segurança como uma forma de defesa formal antes de adentrar o mérito. Então, se você entra contra o soldado da PM, a entidade vai dizer, a representação vai dizer que, na verdade, você tinha que ter entrado contra quem deu a ordem, que era o comandante. Se você entra contra o comandante, ela vai dizer que, na verdade, você tinha que ter entrado contra o soldado, quem cumpriu a ordem, né? Então, o ideal é entrar sempre contra a cadeia. Para tentar evitar essas alegações, assim, de legitimidade passiva, em situações em que elas não se justificam, o STJ, posteriormente, acabou desenvolvendo uma teoria, que é a teoria da encampação. O que diz o STJ? Diz, olha, se a parte entrou com mandado de segurança contra o soldado, né, e a representação judicial do Estado veio e disse, olha, ela entrou contra a parte errada, tinha que ter entrado contra o comandante, mas ela argui a legitimidade passiva, a ilegitimidade passiva de causa, mas ela defende também a questão no mérito, está suprido o problema da ilegitimidade, porque a representação judicial que é competente para defender o soldado, é a mesma que é competente para defender o comandante, é a mesma que é competente para defender o secretário de Estado. Então, se ela defendeu o mérito, é porque não houve prejuízo para a defesa, ainda que se pudesse dizer que entrou contra a parte errada, que entrou contra a autoridade errada. Então, essa é a ideia da teoria da isenção. É como se houvesse uma encampação da defesa por parte da representação. Perfeito, prof. Escutando um ruidinho de fala, vocês estão escutando também? Eu estou escutando, é desse usuário aqui. Então, gente, eu acho que não é um usuário, é a ferramenta que começou a gravar o Não, programa. é a pessoa que está me apoiando. Eu já Sim, mutei. mas já desligou. Eu mutei. Indique uma Vamos condição lá. especial, agora a questão 11. Indique uma condição especial de procedibilidade temporal para o MS repressivo. A condição especial de procedibilidade para o mandado de segurança repressivo é que ele precisa ser proposto no prazo de 120 dias da ciência por parte do impetrante do ato abusivo ou ilegal, né? É um prazo decadencial, ele não se suspende, ele não se interrompe. Se esse prazo não for observado pelo impetrante, isso não significa que ele perdeu o direito, mas isso significa que ele não consegue mais discutir por meio de mandado de segurança. Ele vai ter que entrar com uma ação ordinária e fazer um pedido de tutela antecipada para que se possa cogitar para que se possa reexaminar a questão. Ele pede a possibilidade de discutir aquilo por meio de mandado de segurança, que é uma ação mais célere, com preferência sobre todas as ações, salvo habeas corpus e habeas data. Certo. A questão 12 pergunta: cabe MS contra a lei em tese? Cabe dilação probatória em mandado de segurança? Cabe MS contra decisão transitada em julgado? 3 perguntas. Então, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. O que significa mandado de segurança contra a lei em tese? Significa um mandado de segurança que diz, olha, o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa passou uma lei que viola a Constituição e isso vai violar meu direito. Então, declara inconstitucional aí. Por quê? Porque esse mandado de segurança contra a lei em tese, na verdade, é
um controle concentrado disfarçado. O pedido principal dele é a declaração de inconstitucionalidade da lei. Então, ele não pode ir contra uma lei. O mandado de segurança tem que ir sempre contra um ato concreto. Ou é um ato concreto que já foi praticado, que viola o seu direito, ou é um ato concreto que a gente sabe que vai ser praticado, mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança preventivo tem essa dificuldade, que você tem que mostrar que, ainda que o ato não tenha sido praticado, ele vai ser praticado. Então, o exemplo clássico é aquele que eu dei em sala de aula, que passaram uma lei impedindo colocar a mesa na calçada, né, num determinado município. E aí, autuaram o meu vizinho, eu sou dono de um restaurante, atuaram o restaurante vizinho da direita, atuaram o restaurante vizinho da esquerda, só falta autuarem o meu restaurante. Bom, é muito provável que vai acontecer, e aí eu posso entrar com mandado de segurança preventivo. Mas ainda não autuaram ninguém, e se eu entrar contra a lei que definiu a nova proibição, provavelmente vai se entender que isso é um mandado de segurança contra a lei em tese, e vai se entender que ele não é cabível, portanto, porque ele é usurpador da competência concentrada do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Justiça para apreciar a inconstitucionalidade de norma em tese no controle concentrado. Então, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Não cabe mandado de segurança em qualquer situação em que haja dilação probatória, da natureza do mandado de segurança, exigir direito líquido e certo, que é aquele que não depende de produção probatória. Se eu tiver que ter uma prova testemunhal, se eu tiver que ter uma prova pericial, não vai caber mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado, de novo, porque eu não posso usar mandado de segurança, assim como não posso utilizar reclamação como sucedâneo de ação rescisória. O que cabe contra a coisa julgada é a ação rescisória, ponto. Certinho. Explique a coisa julgada segundo evento litis no MS coletivo. Então, o MS coletivo é aquele MS em que a associação representativa dos interesses de uma parte entra com o mandado de segurança e, se eventualmente esse mandado de segurança for procedente, isso vai beneficiar todos os filiados daquela associação, né? Então, ele vai fazer coisa julgada segundo um evento litis. Por quê? Se a coisa julgada beneficiar, for benéfica aos associados, ela vai alcançar todos os associados. Mas se ela for maléfica, se disser, os associados não têm esse direito, isso não impede os associados individualmente de entrarem. A coisa julgada, vai haver coisa julgada se o tribunal disser esse direito existe ou esse direito não existe. Se o tribunal disser, olha, eu não reconheço esse direito por falta de prova, de novo, pode-se entrar com um novo mandado de segurança para voltar a discutir a questão. Então, ela é de acordo, segundo um evento litis, ela é de acordo com as condições do processo. Certo. Disserte sobre as 3 fases da jurisprudência do Supremo sobre o mandado de injunção. Associe tais fases às divergências existentes sobre a legitimidade passiva no mandado de injunção, indicando as 3 correntes sobre a matéria. Exemplifique as fases com casos. Com casos, tá. Então, são 3 fases, né? Primeiro, o Supremo diz assim, olha, em mandado de injunção eu não posso fazer nada, a não ser dizer que o mandado de injunção é cabível sempre que se inviabiliza o exercício de um direito fundamental da cidadania, ou da nacionalidade, ou da soberania, por falta de regulamentação, né? Então, no início, quando o Supremo começou a julgar essa ação, ele dizia, olha, a única coisa que eu posso fazer em mandado de injunção é dizer, te constituir em mora, autoridade e instala a agir. Não posso fazer nada além disso. Porque eu não posso atuar como legislador positivo. O Supremo foi muito criticado por isso, porque havia 2 instrumentos previstos na Constituição e muitos direitos que dependiam de regulamentação, 2 instrumentos que mostram a preocupação do poder constituinte originário com o fato de que poderia acontecer de o legislador não agir, e o Supremo estava interpretando tanto o mandado de injunção quanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão como ações que
a única coisa que ele podia fazer era instar o legislador a agir, não podia suprir a norma faltante. Quando ele instava, o legislador agiu, o legislador não agia, ficava tudo na mesma, então as partes continuavam não conseguindo exercer o seu direito. A primeira fase do mandado de injunção é essa, de muita autocontenção do Supremo, em que o Supremo não supre a norma faltante, só insta o legislador a agir. A segunda fase, o Supremo começa a se cansar da inércia do legislador, isso acontece em 2002 para 2003, ele diz, olha, já tem muito tempo de vigência da Constituição de 88 e essa mora do legislador não está sendo suprida. Então, é o seguinte, o legislador tem X tempo para suprir a mora dele. Se não suprir, a parte pode entrar em primeiro grau e fazer valer o seu direito, mesmo sem a norma faltante. Foi o caso da anistia. O caso de indenização por perseguição política, né? Então, o Supremo disse, olha, tem direito, diz que tinha que ter sido aprovada a lei, a Constituição diz, o ato de disposições constitucionais transitórias diz que a lei tinha que ser aprovada em um ano a partir da promulgação da Constituição, portanto, em 89 já tinha que ter essa lei, até hoje não tem, o Supremo já reconheceu várias vezes em mandado de injunção a inércia do legislador, o legislador não supre, então agora é o seguinte, o legislador tem X tempo para aprovar essa lei, não aprovou, os titulares do direito podem entrar em primeiro grau e fazer uma liquidação por arbitramento e obter essa indenização. Esse entendimento é válido até que apareça a lei regulamentando. Se depois que aparecer a lei regulamentando essa lei for mais favorável, isso não prejudica as pessoas. Então, eventual complemento de indenização pode sair, mas as pessoas já podem fruir desde logo desse direito. Então, essa é a segunda fase que a gente chama de concretista, que é quando o Supremo beneficia situações concretas, decide com efeitos entre as partes. E a terceira fase é a fase em que o Supremo diz, olha, acabou, em 2006. Ele julga um caso, que é o caso da greve de servidores públicos, ele diz, chega, já tem muito tempo de vigência da Constituição, o Supremo já instou o legislador a agir em praticamente todos os temas, e o legislador, em todos os temas em que dependia de normatização do legislador, em que ele não normatizou, então agora o Supremo vai decidir as questões em mandado de injunção, suprindo a norma faltante, e essa produção de norma é uma produção provisória, se o Congresso depois legislar, não tem problema, ele substitui, né, a norma produzida pelo Supremo, mas enquanto o Congresso não legislar, o Supremo vai definir quais são as normas que se aplicam e que permitem a fruição do direito. Como regra, o Supremo, nessa terceira fase, resolve o problema da falta de direito, da falta de norma regulamentadora, com o recurso à analogia. Ele identifica uma norma que meio que regula aquele mesmo tema e aplica por analogia e constrói a solução para o caso, mas essa solução vai se aplicar a todos os demais casos em que o exercício do direito está sendo inviabilizado por falta de uma norma regulamentadora. E aí, depois dessas três fases, o Congresso, muito a destempo, resolve regulamentar o mandado de injunção, porque embora o mandado de injunção fosse uma ação voltada a suprir a falta de lei, faltava lei também regulamentando o mandado de injunção. Então, o mandado de injunção foi construído, teve seu procedimento construído à luz do procedimento do mandado de segurança, né? E aí o Congresso resolve regulamentar o mandado de injunção, e aí ele dá meio passo para trás, diz, olha, na verdade, a decisão proferida no mandado de injunção, ela não tem efeito erga omnes sempre, ela vai ter efeitos interpartes como regra, salvo se o Supremo disser outra coisa. E o Supremo também não vai suprir a norma faltante sempre. Ele tem que, para suprir a norma faltante, ele tem que instar o Congresso a agir primeiro e dar prazo razoável para o Congresso agir. Mas tudo bem, se ele já tiver falado que o Congresso estava em mora antes, aí ele pode simplesmente suprir a norma faltante. Como na maior parte dos casos o Supremo já disse, isso fez muito pouca diferença na prática, o Supremo simplesmente produz a norma faltante, depois de tanto tempo de vigência da Constituição. Mas, enfim, o mandado de injunção passa por essas três fases, e essas três fases, elas impactam um pouquinho na discussão sobre quem é o legitimado passivo do mandado de injunção, né? Quando o mandado de injunção se voltava apenas a reconhecer a mora da autoridade que tinha que legislar e não legislou,
era tranquilo o entendimento de que o legitimado passivo era quem ficou omisso, né? Mas depois o Supremo começa a deferir a prestação da vida, né? Começa a suprir a norma faltante e deferir a prestação da vida. E aí começa uma discussão se quem tinha que estar no polo passivo não era, além da autoridade faltante, também quem vai sofrer os efeitos da decisão, ou só quem vai sofrer os efeitos da decisão. Então, tinha três correntes. A corrente que dizia quem consta do polo passivo é o legitimado, é quem tinha que legislar e não legislou. Uma corrente que dizia quem tem que constar é quem, na verdade, vai sofrer os efeitos da decisão, porque quem vai sofrer os efeitos da decisão não pode sofrer os efeitos da decisão sem ter figurado na ação e sem ter exercido o contraditório e ampla defesa. E uma corrente que diz, olha, são os dois que tem que estar. Quem sofre os efeitos e quem tinha que ter legislado e não legislou. O Supremo evoluiu com relação ao objeto do mandado de injunção, né, para reconhecer a possibilidade dele suprir a norma, dele garantir o direito, etc., mas não evoluiu com relação à legitimidade passiva. Continua sendo, na jurisprudência suprema, a legitimidade passiva continua sendo da autoridade que se omitiu. E o que se faz hoje em dia é que se chama também ao feito aquela que vai sofrer os efeitos da decisão para que ela possa exercer o contraditório em ampla defesa. Maravilha, prof. Esse seu comentário tem muita relação com a próxima questão, que fala qual é o objeto do mandado de injunção e quem tem legitimidade passiva e ativa. Bom, então, já falei o objeto, já falei quem tem legitimidade passiva, quem tem legitimidade ativa é quem tem um direito para exercer e não consegue exercer. Então, no mandado de injunção individual, vai ser o titular do direito, né? No mandado de injunção coletiva, eu posso ter vários legitimados ativos. Eu posso ter uma associação constituída em regular funcionamento há mais de um ano, eu posso ter um partido político, eu posso ter o Ministério Público, eu posso ter a Defensoria Pública. Quais são os efeitos produzidos pela decisão proferida em mandado de injunção, em que a Lei 13.300 de 2016 inovou com relação a tais efeitos? Então, já está respondido essa também. A 13.000 é a que tentou dar um passinho, meio braço para trás. Perfeito. O Judiciário pode suprir a norma faltante no mandado de injunção, em que a Lei 13.300 procurou inovar no assunto. Teça seus comentários Repetiu. narre o caso da criminalização da homofobia por meio de MI e teça suas considerações sobre o cabimento ou não da ação para tais fins, bem como sobre o entendimento professado pelo Supremo em seu âmbito. Então, esse caso é aquele caso, né, que entraram dizendo, olha, existe uma omissão com relação a uma omissão do Congresso com relação à proteção das pessoas LGBTQIAPN+, porque o Congresso não legisla e elas são e se trata de um grupo que sofre uma violência muito grande. Na verdade, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, etc. E não existe uma política pública, e a Constituição diz expressamente que toda forma de discriminação será punida pela lei. Então, existe uma determinação, uma obrigação do Congresso de legislar sobre o tema, implícita, e o Congresso não legislou até hoje, e, portanto, o Supremo precisa suprir essa norma para proteger o direito fundamental à vida, à saúde e a uma existência digna por parte das pessoas que integram esse grupo, né? Então, esse foi o argumento para dizer, existe um direito fundamental que está impedido de ser exercido por uma omissão normativa, e existia uma obrigação de legislar, porque a norma dizia, a Constituição dizia que toda discriminação seria combatida por lei. E aí o Supremo vai, e num mandado de injunção, junto com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, são dois casos que são julgados em conjuntamente, o Supremo vai e diz, realmente, havia um dever de legislar, realmente o Congresso não está legislando, esse grupo é um grupo subrepresentado no Congresso, e, portanto, o Supremo pode ser mais ativista nesse assunto, porque justamente é mais difícil que pelas instâncias políticas ordinárias a coisa venha a se resolver. Portanto, o Supremo vai julgar procedente esse mandado de injunção e vai reconhecer que
a agressão, as condutas homofóbicas e transfóbicas, elas, na verdade, se caracterizam como uma situação de racismo. Por que racismo? Porque havia uma jurisprudência antiga do Supremo, produzida no caso Elvanger, que dizia que racismo não tinha necessariamente que ver com uma questão de raça do ponto de vista biológico, e sim com uma discriminação do ponto que tinha por fundamento questões sociais e culturais que levavam à estigmatização e à redução de direitos de um grupo a ponto de torná-lo um cidadão de segunda categoria e de comprometer a sua dignidade humana. E que isso era o caso da discriminação em razão da cor da pele, da etnia, e esse é o caso da discriminação em razão da orientação e da identidade sexual, e que, portanto, isso se aplica, essa lei poderia ser aplicada aos homossexuais e transexuais, até que viesse uma lei específica do Congresso a respeito do tema. Essa decisão foi uma decisão muito criticada, porque, por via transversa, se entendeu que ela estava violando o princípio da legalidade estrita em matéria penal e fazendo, na verdade, uma analogia para aplicar o crime de racismo aos transexuais e homossexuais que fossem vítimas de violência. Mas o fato é que ela prevaleceu e que, embora seja uma decisão controvertida, também é uma decisão muito comemorada do Supremo de proteção a esse grupo, que é um grupo extremamente estigmatizado e vulnerável. Perfeito, prof. Explique a coisa julgada segundo evento litis na ação popular e na ação civil pública. Então, só para a gente voltar um pouquinho, né, ação popular e ação civil pública, tanto a ação popular quanto a ação civil pública vão ser cabíveis para a proteção de direitos difusos, de direitos coletivos, de direitos individuais homogêneos, a ação popular ligada à moralidade pública, ligada à proteção ao patrimônio público, a ação civil pública ligada a um universo amplíssimo de direitos difusos e coletivos. Não cabe ação coletiva para discutir direitos individuais homogêneos relacionados a pagamento de tributos ou relacionados à rentabilidade de fundos, cabe para o resto, ambas as ações são ações que podem produzir uma coisa julgada com efeitos para além das partes do processo, porque justamente ou o cidadão, quando propõe a ação popular, ou as associações constituídas em funcionamento há mais de um ano, todas as entidades públicas que podem propor ação civil pública, o Ministério Público e a Defensoria que podem propor ação civil pública, quando eles propõem na condição de legitimado extraordinário em benefício da sociedade como um todo. Essa é a natureza jurídica dessa legitimidade. Então, eles estão substituindo a sociedade como um todo. A decisão proferida na ação popular e na ação civil pública vai beneficiar a sociedade como um todo. Mas, de novo, aquela situação do secundum eventum litis. Se a coisa julgada for se firmar um entendimento pela inexistência do direito por falta de prova, sempre vai ser cabível o ajuizamento de uma outra ação, né? Eu só vou ter uma coisa julgada definitiva se houver o reconhecimento ou a negativa da existência do direito em si, e não se ela for decorrente de falta de prova. Ótimo. Cabem desistência, custos e honorários na ação popular e na ação civil pública? Então, não cabe desistência na ação popular e na ação civil pública, porque é como se fosse justamente uma ação ajuizada em favor de um grupo mais amplo. Então, quem ajuiza depois que ajuizou não tem mais o poder de disposição sobre essa ação. Agora, cabem custos e honorários se houver má-fé. Se a parte estiver ajuizando aquela ação, sabendo que aquela ação não deveria ser julgada procedente, que aquele problema que ela está acusando realmente não existe. Cabe desistência em mandado de segurança? Aliás, cabe desistência em MS? A desistência depende de anuência da parte contrária? Cabe desistência no mandado de segurança e, diferentemente de outras ações, no mandado de segurança não há necessidade de anuência da parte contrária para que haja desistência. Isso está previsto expressamente na lei de mandado de segurança. Essas foram as 22 questões, já terminou. Eu posso fazer uma...
um ponto importante, antes de a gente fechar, um ponto importante que vale lembrar é que ação civil pública e ação popular são ações muito parecidas, que no polo passivo da ação civil pública e da ação popular vão figurar 3 categorias de legitimados passivos. Então, vai figurar a autoridade responsável pelo ato que está sendo questionado, o beneficiário do ato questionado e o ente público que foi representado pela autoridade que praticou o ato. Mas o ente público, ele não está obrigado a contestar. Ele pode contestar, dizendo que o ato foi legítimo, se ele entender que o ato foi legítimo. Ele pode se abster de contestar, dizendo que ele ainda não tem uma convicção formada sobre a legitimidade ou ilegitimidade do ato, então ele vai se abster de contestar. Ou ele pode migrar para o polo ativo da ação e dizer, sim, essa autoridade praticou um ato ilegítimo, inclusive em detrimento do patrimônio do próprio ente público, de modo que o ente público vai figurar como autor da ação, junto com o autor da ação, porque ele quer desconstituir esse ato, né? Então, tanto a ação popular quanto a ação civil pública tem essa particularidade. Perfeito, prof. Pode me tirar uma dúvida? Claro. No caso tem essa questão aqui do habeas corpus, se cabe habeas corpus contra uma liminar que indefere o habeas corpus. Nesse caso, a resposta é sim, certo? Não, a resposta é não. Não cabe, porque isso é considerado um habeas corpus per saldo, que suprime instâncias. Ainda que não caiba, se, ao ser impetrado, esse habeas corpus levar ao conhecimento do Supremo uma questão uma situação que ele considera de violação à liberdade de locomoção, o Supremo vai poder, conceder um habeas corpus de ofício. Embora não seja cabível, o Supremo vai conceder de ofício. Ah, sim, perfeito. Então, o advogado impetra mesmo assim. Impetra contra a súmula, não é cabível, mas o Supremo vai acabar deferindo um habeas corpus de ofício. Ah, agora sim, perfeito, entendi. Professora, só uma última dúvida. O último grupo que ficou para apresentar vai ser depois da prova, no dia 27? Depois da prova. Tá, Sim, que é a depois da prova. DPF Você pode 34. divulgar. Ok, é no segundo horário. No segundo horário, isso mesmo. Perfeito. É isso, prof. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Obrigado, professora. Bom final de semana. Essa gravação demora um tempinho para ser processada, e aí eu devo disponibilizar a gravação entre domingo e segunda. Ah, perfeito. Obrigada, Tá prof. bom? Obrigada pela presença de vocês, guerreiros, heróis. E a gente, enfim, na próxima aula a gente não tem aula, na próxima quarta-feira, porque é feriado, e na seguinte a gente vai aplicar a prova. Ah, perfeito. É Ok? dia 27, professora. Obrigado. Beijinho a todos. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.